Mas um artigo... Não, mas esse, senhores, é assim, ó, terra arrasada. É para colocar assim, ó, qualquer dúvida que vocês tenham por terra, no chão. E os haters, né, os pitbulls que arregalam os olhos, que defendem as mulheres com unhas e dentes, eu nem vou falar das mulheres, das feministas e modernetes, porque é esperado que elas se defendam. Então, elas vão se defender. Mas eu me refiro aos homens. E existe uma grande quantia de homens que defendem elas com unhas e dentes e atacam os homens com uma raiva de pitbull. Eu quero que eles rebatam, pelo menos esse. Os outros artigos que eu trouxe não rebateram, mas rebatam esse aqui. Rebatam. Não, mas eles não vão rebater. Esse aqui, senhores, é sensacional. Comprova o que eu tenho dito já há tempos. Lembram? Vamos reavivar a memória. Inclusive, eu falei isso no vídeo das celibatárias voluntárias. As mulheres estão pegando, criando uma raiva dos homens. O empoderamento é tão tóxico, o empoderamento feminista é tão nocivo que elas estão pegando raiva, rancor. Já não é uma hipergamia, elas querem os homens do topo. Já não é um narcisismo, não. É toxicidade que vai para o lado da raiva, do ódio. Então, quando eles dizem que a misoginia está aumentando, entendam que é o contrário. É a misandria que está aumentando. O que eles chamam de misoginia é a nossa denúncia da misandria. O sistema está podre, apodrecido. Eu só vejo notícias ultimamente sobre misoginia. Só sobre isso. E grupos de homens propagando misoginia. Eu vi um barbudinho, para variar, né? Para variar, um barbudinho dizendo que o nosso discurso está fazendo, pasmem, milhares de vítimas mulheres. E o que você faz com um cara desses aí? Eu sempre pergunto isso. O que você pode fazer com um cara desses aí? Eu vou me sentar na mesa, na cadeira, em frente à mesa, para debater com um cara desse? Lógico que não. Eu vou mandar um cara desse catar. É lógico que eu não vou debater com um sujeito. Se um sujeito desse é doente. Ele é psicopata. Eu não vou perder meu tempo debatendo um cara desses aí. Eu vou ler aqui para vocês perceberem. Apenas 1/3 das mulheres jovens tem uma visão positiva dos homens, revela a nova pesquisa. 33%. E aí, esse é o aumento da misoginia. Então, quer dizer, é um aumento da misandria. O que nós estamos vendo é aumento da misandria, meus caros. O sistema ele vai colocar misoginia, mas o sistema, vocês sabem, ele está todo aparelhado.
Os resultados mostram que as mulheres com menos de 30 anos têm 3 vezes mais probabilidade de ter uma visão negativa dos homens do que o contrário. Tá, mas não são os homens que estão odiando as mulheres? Cadê a misoginia? Se as mulheres têm 3 vezes mais probabilidade de ter uma visão negativa dos homens do que o contrário. Estão vendo? A pesquisa está derrubando o que a mídia fala e confirma o que eu estou dizendo aqui faz tempo. A coisa já desandou pro ranço. Segundo uma nova pesquisa, apenas 35% das mulheres britânicas com menos de 25 anos têm uma visão positiva dos homens. Os resultados mostram que apenas 11% das mulheres jovens têm uma visão muito positiva, enquanto as mulheres com menos de 30 anos têm 3 vezes mais probabilidade de ter uma visão negativa dos homens em comparação com as mulheres com mais de 30 anos. Eu, assim, ó, eu não digo que as mulheres, eu tenho 2 vídeos. Um deles foi uma releitura sobre o tema: será que alguma vez as mulheres gostaram dos homens? Será que alguma vez na história da humanidade? Eu acredito que elas chegaram a ter uma empatia, sim, pelos homens. Até, digamos, no começo desse século. Eu acredito que havia uma empatia. Eu não digo a mesma reciprocidade que os homens têm em relação a elas. O mesmo apego que os homens têm a elas. Isso não. Mas eu acredito que as mulheres eram mais empáticas com os homens. Mas agora, meus caros, agora não. Agora a coisa deteriorou de vez mesmo. Isso não é brincadeira. Vamos continuar aqui. Então, 11% das mulheres jovens, eles não falaram a idade, mas deve ser aí em torno de 20 anos. Por aí, 20 e poucos anos. E de 30 anos para menos, 3 vezes mais probabilidade de ter uma visão negativa. Segundo uma pesquisa realizada pela Merlin Strategy para o New Statesman, as mulheres jovens não se interessam por homens jovens. Vem a calhar com o vídeo das celibatárias voluntárias. E vem a calhar com o que eu disse sobre o aumento do rancor. As mulheres jovens hoje em dia, elas não estão se interessando mais pelos homens. Olha, eu já tinha dito isso agora, faz tempo. Mas ainda eu sei, vai ter homens que não vão acreditar nisso. Mas o tempo vai comprovar. Acreditando que os sentimentos não são recíprocos e citando um foco excessivo na motivação sexual e uma falta de preocupações com questões políticas. Vejam, elas estão politizando o relacionamento. Eu tenho conhecidos que têm aplicativos de relacionamentos e eles me contam que elas colocam opção política ali. Conforme a opção política do cara, já nem procura elas. Elas já botam que é para nem procurar elas.
As mulheres entre 18 e 30 anos foram consideradas o grupo demográfico mais progressista do Reino Unido. De longe. Nós sabíamos disso. E aqui no Brasil não é diferente. As mulheres tendem ao progressismo. E vocês sabem no que acaba isso, né? Vocês sabem. A pesquisa revelou que as mulheres jovens têm 26 pontos percentuais menos probabilidade de ter uma visão positiva do capitalismo em comparação com os homens jovens. Tá aí, ó. Estão com visão marxista da coisa. Estão com raiva do capitalismo. Sendo que o capitalismo propiciou a elas liberdade de trabalharem e ganharem mais do que os homens, e estudarem mais do que os homens. Então vejam, a loucura. Por que elas não vão lá para a Coreia do Norte, para Cuba, para ver como se elas vão lá se dar muito bem? Onde é que elas estão se dando bem? Nos países capitalistas, ricos. Só que, assim como esses países enriqueceram elas, agora elas estão retribuindo com a destruição dessas sociedades, desses países. Né? Constatou-se também que elas são muito menos propensas a acreditar que a economia funciona a seu favor e muito mais pessimistas em relação ao seu próprio futuro e ao de outras pessoas. Estão vendo? As mulheres estão mais empregadas, estão mais estudadas, estão em certas áreas ganhando mais do que os homens, mas mesmo assim elas dizem que a economia não funciona ao favor delas. Quer dizer, não tem como você sentar, ir para uma mesa redonda, debater com mulheres atuais. Eu sempre disse aqui, eu não vou. Não tem condições. Porque não adianta você trazer argumentos. Elas não se baseiam mais por argumentos. É ideologia pura. Ranço, raiva. Embora os homens jovens tenham maior probabilidade de estarem desempregados, olha aí, ó. São as mulheres jovens que têm 21 pontos percentuais a menos de probabilidade de acreditar que ganharão mais do que os seus pais. Quer dizer, a realidade está mostrando que elas estão no privilégio, mas mesmo assim elas estão reclamando que não estão numa boa situação. Quer dizer, não tem como debater com mulheres. E certos homens feministas também. Não tem como debater. E descobriu-se que as mulheres mais privilegiadas eram as mais pessimistas de todas. Olha aí, ó. Tá aí, ó, provado. Quanto mais privilégio, mais reclamação. Por isso que eu disse. Se políticos continuarem, ou a sociedade em geral, homens de poder, continuarem dando privilégios para as mulheres, achando que elas vão chegar num patamar que elas vão dizer assim, bom, agora estamos equilibrados, todos equilibrados. Se eles pensam isso, estão totalmente enganados. Nunca elas estarão satisfeitas. Como eu já disse aqui, aprova-se o privilégio, vai surgir outra reclamação.
Aí você atende aquela reclamação, surge outra. E assim sucessivamente. Até que isso vire um hospício. Como já está virado num hospício, né? Agora, os políticos, eles são movidos muito pelo populismo. Tem os feministas, lógico, que é a pior raça que existe. Mas tem os populistas. Os cavaleiros brancos populistas. Esses aí são domados, né? Eles vivem em 1950. E aí eles fazem esses projetos pró-mulheres de privilégios para manter aí, tentar manter elas calmas, né? Pelo menos ganhar algum votinho aqui, outro ali, né? Porque eles ficam em cima do muro. Porque assim, ó, se começasse a declarar muito antiprogressista, elas percebem, e mesmo que o cara vote leis pró-mulher, elas não vão votar no cara. Então, esses políticos, eles ficam em cima do muro. Eles não são feministas, mas eles não se declaram antiprogressistas. Eles deixam a coisa nublada. E aí eles aprovam leis para as mulheres não veem eles com maus olhos. E aí eles conseguem se reelegerem. E descobriu-se que as mulheres são as mais pessimistas. Sendo que as mulheres em profissões de classe média tinham menos probabilidade de acreditar que são valorizadas pela sociedade, ou que terão sucesso na vida se trabalhar arduamente, em comparação com as suas contrapartes da classe trabalhadora. Quer dizer, a mulher, quanto mais humilde, mais pobre, mais sofrida, menos reclamona ela é. E as dondocas, as dondoquinhas, as patricinhas, são as que mais reclamam. Vejam essas feministas de YouTube aí para vocês verem. Vejam se elas são mulheres da classe trabalhadora e estão sofrendo. Não. São todas patricinhas. A gente vê aí nos videozinhos que elas fazem no TikTok, Instagram, ou nos debates que elas fazem em canais aí. Todas mulheres de classe média alta. Não que não tenha feminista de carteirinha na classe pobre. Tem aquelas metidas em ONGs e tal, mas as mulheres pobres, elas estão preocupadas com outras coisas do que militância, né? Constatou-se também que as jovens com menos de 25 anos tinham o dobro da probabilidade de não quererem ter filhos em comparação com os homens jovens. E agora, salvadores do Ocidente, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Hã? Coaches de relacionamento, não de relacionamento, coaches tipo Wendel Carvalho, Marçal. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Que os homens são infantis? Os homens não querem assumir responsabilidade? Os homens não querem filhos? Os homens não querem casamento? Os homens são Peter Pan? Síndrome de Simon? Tá aqui, ó. Mulheres com menos de 25 anos têm o dobro de probabilidade de não quererem ter filhos em relação aos homens. Rebatam isso aqui. Rebatam, não vão rebater. Eu vou massacrar vocês.
vocês já estão massacrados. Ao ser questionado sobre o que achava dos rapazes que conhecia, uma garota chamada Ruby disse ao New Statesman: não gosto deles. Eles não são pessoas ruins, mas se recusam a confrontar os amigos que deixam outras garotas desconfortáveis. Claro, hoje em dia, para as garotas, tudo é desconforto. Tudo é desconforto. Tudo é machismo, tudo é misoginia. Quer dizer, é algo que você não pode atender. Eles riem de piadas sexistas, racistas, homofóbicas. Mentira! Elas acusam os homens daquilo que elas praticam. As mulheres fazem sexismo, são racistas, são homofóbicas. Por quê? Porque eu já vi um monte de mulher aqui escrevendo na plataforma que os homens masculinistas são gays. São todos gays, são todos enrustidos, não saíram do armário, cheio de comentários de mulheres. Então, elas não têm como falar de nós, são hipócritas. Elas nos acusam daquilo que elas fazem. E que não se importam com questões políticas. A política virou caso prioritário para as mulheres. Acho que eles não gostam muito de mulheres. Ah, claro. São as mulheres que estão detestando os homens, mas ela diz que são os homens que não gostam das mulheres. Então vocês vejam aquilo que eu já disse aqui. Elas invertem a coisa. Elas não estão gostando dos homens, mas elas dizem que os homens não estão gostando das mulheres. Sendo que os números aqui comprovam que são elas que não estão gostando dos homens. Então vejam, a matéria mesma comprova que são elas que não gostam dos homens, mas eles colocam que os homens não gostam das mulheres. É um papo para deixar qualquer um louco. Sinto que grande parte disso é motivado por questões sexuais entre os homens. Ela disse que os homens só discutiam assuntos como misoginia tóxica se estivessem interessados nela. Não existe misoginia tóxica. Isso é uma invenção. O que existe são homens acordando para a realidade. O que nós temos é uma misandria tóxica. Isso sim, e que não é debatida. O grupo de jovens mulheres com quem ela estava concordou que não namoraria um homem com opiniões políticas diferentes. Estão vendo? Elas deixam de ter um relacionamento por opinião política. Isso era impensável até os anos 2000. Impensável. Ninguém fazia, as mulheres não faziam conta, homens não faziam conta, mulheres não faziam conta se você votava em fulano, ciclano. O assunto política nem vinha ao caso. A gente estava com interesse em outras coisas. Os dois estavam com interesses de se conhecer, conversar, ficar juntos. Não tinha nada a ver com política. E uma delas disse à publicação: acho que eu nem seria amiga de um homem com opinião política diferente. Eles não te enxergam como um ser humano. Inverteu. Ela está dizendo aqui que, na verdade, ela não enxerga um homem com opinião política como um ser humano. Mas o que ela diz? Ela diz que
Os homens com opinião política não enxergam as mulheres como seres humanos. Então, como é que você vai ter um diálogo com mulheres desse naipe? Aí falam assim, não, esses homens querem se afastar das mulheres. Tá, mas você vai fazer o quê? Você vai tentar falar com mulheres desse tipo? O que vai acontecer se você tentar? Elas vão te escorraçar. Elas não vão te dar atenção. Elas não querem se envolver contigo. Elas não querem nem conversar com você. Não é nem namoro. Não é nem flerte. Elas não querem nem olhar na tua cara. Tal é a intoxicação. Evelyn foi a única a admitir ter amigos homens e compartilhou suas preocupações sobre o conteúdo que eles consumiam online. Olha só, ela tem amigos homens, mas veja o que ela vai dizer. As coisas que estão sendo ditas sobre as mulheres são uma loucura, disse ela. Sim. E sobre os homens? O que seria então? Não tem palavras para descrever o que estão dizendo sobre os homens. Não há palavras no dicionário. Se o que é dito sobre as mulheres é loucura, o que é dito sobre os homens não tem como descrever aqui. E eu recebo vídeos de mulheres falando coisas ruins sobre os homens. Eu tento pensar que nem todos os homens são assim, vírgula, mas 3 pontinhos. Deixou a dúvida no ar. Ela tenta pensar que nem todos os homens são maus, mas, na verdade, ela pensa, sim, ela tem essa opinião, que todos os homens são maus. O que isso tudo significa? É tudo aquilo que eu já falei aqui 1 trilhão de vezes. Não tem mais como você voltar ao mínimo de normalidade. E isso serve para os defensores das mulheres. Eles vão se calar, como sempre. São os cagões. Mas assim, ó, eu tenho plena certeza do que eu disse desde o começo. Eu sabia o que eu dizia. Eu sabia que eu não ia errar. Eu sabia que eu ia acabar ganhando isso aí. Não ganhando porque eu queria ganhar. Eu disse que eu ia ganhar porque eu previ isso. Eu vi como é que as coisas estavam andando. Então, meus caros, é o fim. Essa sociedade como nós conhecemos, ela está prestes a terminar. Poderá levar em alguns lugares 15, 20 anos, em outros lugares 40, 50, mas assim, ó, nesse século acaba. Acaba tudo. E aí o que vai surgir, como eu já disse aqui, sei lá, vai ser um negócio bem assim, Blade Runner, né? Bem distópico. Mas essa sociedade, como nós ainda conhecemos um pouco, pelo menos os mais jovens conhecem na história, essa aí não volta mais. Pode tirar da cabeça. Relacionamentos heterossexuais, família, filhos, casamentos duradouros, isso aí pode esquecer. Quem luta contra isso aí está desperdiçando energia. A não ser que queira criar uma bolha. Queira criar uma comunidade isolada e ir morar lá. Aí tudo bem. Mas se estiver falando com o intuito
de salvar toda a sociedade, pode tirar o cavalo da chuva, não vai conseguir. Pode tentar formar uma comunidade que nem os Amish, acho que é, lá nos Estados Unidos. Comunidade deles lá pequenininha, isolada. Fora isso, não tem expectativa nenhuma. Está aí a prova nesse artigo aí. Vou deixar o link para vocês. Então, meus caros, acerto de novo. E vocês vão se precavendo. Até mais, meus caros.